demanda, inclusive, muito interesse por parte da população de Teotônio Vilela e aqui da região de Teotônio Vilela. Doutor Dutimés, muito bom dia para o senhor, nossas saudações diretamente aqui de Teotônio Vilela para o senhor, e nós gostaríamos que o senhor desse essa luz para esse povo aqui de Teotônio Vilela, que Teotônio talvez tenha sido o município que mais sofreu, né, com o fechamento da usina Guaxuma, e que hoje muita gente com muita expectativa de dias melhores aqui para o município. Muito bom dia para o senhor. Existe realmente essa perspectiva da usina Guaxuma reabrir ainda esse ano? O senhor, como desembargador e intermediador, né, entre as partes, entre a gestora da massa falida e entre aquelas pessoas que estão interessadas em adquirir, em arrendar essa empresa, né, doutor? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Luciano, né? Isso. Bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes, né? Eu devo antes registrar minha satisfação de estar com vocês, né? Obrigado, doutor. Discutindo um tema que é absolutamente importante, né? Para Teotônio, para as cidades circunvizinhas e para Alagoas, né? Sem dúvida. Por que não dizer, né? Veja, o Luciano, quando o Tribunal de Justiça decretou a falência do Grupo João Lira, o fez com um detalhe muito importante, estabelecendo a necessidade da continuidade da atividade econômica, né? Uhum. E por que o fez assim? Porque fazer falência vendendo as coisas e pagando dívidas simplesmente é tão fácil quanto é socialmente inútil, né? Uhum. Porque você vende, paga e tudo se acaba e ponto final, né? Resolve-se em tese resolve-se o conflito, né? Pagou-se a quem devia, ponto final, né? Não é assim que as coisas devem ser feitas, né? Uhum. Você pode pagar a quem você deve, e isso vai começar a ser feito, né? Mas ao mesmo tempo você pode continuar com a atividade produtiva para que as pessoas ou os municípios que dependem dessa atividade possam sobreviver dignamente. Perfeito. Né? Não é verdade? Isso, perfeito. Então, foi esse modelo, por exemplo, que nos levou a reativar a Uruba, lá em Atalaia. Uhum. Né? Desde a reativação, além dos empregos diretos e indiretos que foram produzidos, né? Uhum. Cerca de 2.000 empregos diretos, né? Veja como isso faz diferença na pessoa que está empregado e que estava desempregado, né? É verdade. Quer dizer, muda substancialmente a vida de uma pessoa dessa. Além disso, o município de Atalaia hoje já é outro. Sem dúvida. Respira novos ares. Por quê? Porque as pessoas empregadas, né, foram às compras, né? Uhum. As compras geraram impostos, né? Os impostos geraram riquezas e o motor da economia foi novamente... Começou a girar, né? Não é verdade? É verdade. Nacionado. Então resolvemos a primeira parte do problema, que era reativar Uruba. Há 2 usinas em Minas. Estas 2 usinas, essas 2 devem ser efetivamente vendidas para pagar pelo menos um conjunto, uma parte substancial da dívida, uhum. Né? Mas nós estamos ainda com outra tarefa gigantesca, né? Importantíssima, né? Que é a reativação de Guaxuma. Uhum. Né? E aí, veja, como é que nós podemos fazer isso, né? Nós podemos fazer isso de modo semelhante ao que foi feito lá em Uruba.
As pessoas interessadas, elas se submetem a uma espécie de concorrência pública, vai ser publicado um edital, o juiz Kleber Borba vai fazê-lo, que é o juiz do processo, que aliás está fazendo um trabalho magnífico, né, digno de todos os elogios possíveis. É verdade. Né? É verdade. E as pessoas interessadas que preencherem os requisitos do edital, não é? E naturalmente que ofertarem uma proposta melhor para a massa falida, elas terão o arrendamento de toda a Guaxuma por um determinado tempo, não é? E com dois compromissos básicos. Sim. E interrelacionados. Primeiro, recuperar o campo, né? Ou seja, replantar a cana, né? Adubar a cana, deixar a cana crescer, enfim, para que se produza a matéria-prima, né? Esse é o compromisso número 1. E o compromisso número 2, depois de feito o plantio, não é? E a cana estiver em condição de ser usada, o compromisso número 2 é a reativação propriamente da usina. Esse processo, Luciano, ele naturalmente pela grandiosidade dele, não vai se dar assim da noite pro dia. Sim. O que é que se imagina? Até por uma imposição da natureza, né? Porque as coisas precisam ser maturadas, né? Depois de concluído o arrendamento, eu quero crer que vai levar 2 anos e meio, 3 anos, para que a usina possa voltar a funcionar. Então ainda leva esse tempo, né? Esse tempo porque o canavial está semi-destruído, né? É verdade. Então não adianta você ativar a usina sem a matéria-prima, né? O patrimônio, doutor, da Guaxuma nesse período foi muito dilapidado, especificamente o patrimônio não do parque industrial, né? Mas o do campo, né? Exatamente. Então, veja, Guaxuma hoje, se eu fosse sintetizar, eu diria assim, de uma maneira muito simples, que Guaxuma hoje está precisando de um dono. Né? É verdade. Está precisando de um dono que tome conta dela e que dê conta dela. É verdade. E esse processo de transferência da posse das terras de Guaxuma e da usina, esse processo é urgente, porque senão daqui a pouco se acaba tudo. É verdade. Não é? Isso então, tem que ser urgente, realmente. Isso tem que ser urgente. Isso tem que ser urgente para preservar a propriedade, né? E aí atende-se aos interesses justos da família, não é? Voltar a valorizá-la, né? E mais adiante vai se analisar o que é que se vai se fazer com Guaxuma, ou se vende, ou então, quem sabe, a falência pode se transformar mais adiante numa recuperação judicial. Exato, com o patrimônio voltando para a família, desde que as dívidas tenham sido devidamente pagas, todas elas. Doutor, tem uma questão a respeito da Guaxuma que diz respeito aos muitos funcionários da época que, além de estarem desempregados, né, Claudemir, eles têm ainda contas a receber. Lá na Guaxuma, no caso, né? Isso. Conclui aí. Isso, doutor, a pergunta é a seguinte. As pessoas comentam muito sobre isso. É falado sobre a reativação. Os funcionários antigos, eles também ficam nessa expectativa. Existem muitos funcionários que, à época, foram demitidos por conta da questão da falência decretada. Esses funcionários ficaram sem receber as contas, né, de vários anos, inclusive, de trabalho. Há a possibilidade desses funcionários serem vistos de forma especial com essa reativação? Ou esse processo ele é completamente novo? Como é que é isso? Eu complemento a pergunta, doutor. A prioridade no ato do arrendamento da usina, existe alguma porcentagem do lucro, de alguma coisa com relação a esse arrendamento, que seja destinada ao pagamento dessas dívidas trabalhistas? Vamos lá, é interessante a pergunta, né? Veja,
a preocupação central da massa falida hoje e de quem está na gestão do processo falimentar é a preocupação de pagar as dívidas trabalhistas. Aliás, isto é uma imposição legal. Dentre todas as dívidas, a dívida trabalhista é a primeira a ser paga. É o que a gente chama de credores preferenciais. Uhum. São os trabalhadores. Tá? Então, veja, essa questão tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a dívida já existente dos trabalhadores que trabalharam em Guaxuma, trabalharam em Uruba e que precisam ser pagos, né? E trabalharam lá nas usinas de Minas Gerais. Sim, sim. Tá? Como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito com a venda de uma ou as duas unidades lá de Minas. Uhum. Tá? Então vendeu-se lá, a primeira providência é o pagamento dos trabalhadores. Sim. Certo? Isso é mais do que um compromisso moral dos gestores da massa e dos gestores do processo falimentar, é um compromisso ou uma imposição legal, tá certo? Sim, sim. Esse é um lado da questão. O outro lado é o seguinte: reativou Guaxuma, certo? Sim. Quem vão ser os trabalhadores que vão, ao lado dos empresários envolvidos na questão, vão tocar Guaxuma, né? Aí nós vamos tentar fazer como foi feito lá em Uruba. Lá, 95% dos trabalhadores hoje, lá de Uruba, são trabalhadores que trabalhavam em Uruba. Que foram readmitidos, né? Que foram readmitidos, recuperaram os seus empregos, né? Então, a perspectiva é essa. E, doutor, só para complementar o que o senhor está dizendo, na verdade, o objetivo de toda essa vamos dizer que essa força-tarefa é justamente fazer com que essas famílias recuperem esses empregos, né? Exatamente, Claudemir. Repetir o modelo de Uruba. Reativou. Quem vai ser contratado? Ora, é uma vantagem até para o novo empregador, né? Eu vou trabalhar com quem conhece o problema. Sem dúvida. Não é verdade? Com quem fez a usina funcionar e muito bem durante esse tempo. Com quem está acostumado, com quem, né? Doutor, e muitas dessas pessoas, para complementar também, tem a empresa como uma coisa que faz parte da sua vida, como algo que é importante para a sua vida, né? Tem gente que tem anos lá, né? Claudemir, você precisava ver. Eu fui lá para o dia da reativação de Uruba e foi rezado lá uma missa. Você precisava ver a emoção das pessoas, dos trabalhadores, né? Simbolicamente, aquela usina, como Guaxuma em relação a quem trabalhou nela, é muito mais do que uma fonte de emprego, né? É como se fosse uma parte dessas pessoas, né? Uma parte que elas, digamos, eu vou usar uma linguagem metafórica, de que elas foram separadas, amputadas, né? Mas que de repente elas estão sendo juntas de novo, né? Reabilitadas, né? Exatamente, né? Então era uma emoção muito grande. Eu imagino que isso vai acontecer em Guaxuma, né? Porque as pessoas que deram a vida para o Guaxuma, né? Que construíram Guaxuma, essas pessoas, na sua imensa maioria, elas vão voltar a viver de Guaxuma, a tocar Guaxuma, né? E a amar Guaxuma novamente, né? Está todo mundo nessa expectativa, doutor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou em reativação da usina, efetivamente, funcionamento, até porque as terras estão abandonadas, leva um tempo para você conseguir deixar essas terras prontas para plantar novamente, né? Isso é a natureza, né, verdade. Luciano? Não tem jeito, tem que esperar a natureza dar os seus comandos, né? Verdade. Pois bem, o senhor fala em voltar a funcionar em 2 anos. 2 ou 3 anos. Mas esse edital de arrendamento, esse tem que sair bem mais rápido do que isso, né? Não, o edital tem que sair o mais breve possível, até porque, como eu disse, Guaxuma está se acabando. Então é preciso que o edital saia,
que, bom, se escolha lá o grupo, há pelo menos 3 grupos interessados. Tem uma previsão, doutor, de quando esse edital deve ser publicado? Eu não posso lhe dizer exatamente. O que eu posso lhe dizer é que é um edital que vai ter que sair assim o mais breve possível. Entendi. Tá? Para que os interessados sejam escolhidos, definidos, né? O contrato seja devidamente entabulado e assinado, as pessoas tomem conta das terras, botem as terras para produzir a matéria-prima e depois de produzida a matéria-prima, né, bota a usina para funcionar. Esse processo leva entre 2 anos e meio e 3 anos. Ô doutor, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte: é claro que o senhor deve ter pensado nisso juntamente com o doutor Kleber Borba, que é o juiz específico desse caso. Toda essa questão do arrendamento e do funcionamento, do novo funcionamento da Guaxuma, tudo isso está respaldado dentro dos princípios jurídicos, né? Isso eu lhe pergunto isso. Exatamente. Eu lhe pergunto isso por quê? Porque até um tempo atrás, e aí eu não posso dizer ao senhor se isso ainda acontece, mas até um tempo atrás existia uma resistência do ex-deputado João Lira, ex-proprietário do grupo, em se desfazer, em arrendar esse patrimônio. Então, existe até um certo receio por parte do pessoal da cidade, né, de que essa usina volte a funcionar e que depois o ex-deputado João Lira consiga, por meio de uma decisão judicial, derrubar esse processo. Então, tudo isso está amarrado juridicamente para não ter esse problema, né, doutor? Claro, veja, tecnicamente, juridicamente falando, o patrimônio não pertence mais a João Lira. João Lira não tem mais nenhum poder de decisão sobre ele. Você compreende? Perfeito. O patrimônio pertence à massa falida, que tem gestores indicados pelo Poder Judiciário que não são o João Lira. João Lira, numa linguagem popular, eu diria, o João Lira hoje não apita mais nada. Não apita, né? Perdeu. Não apita mais nada. Ele pode voltar a apitar mais adiante, muito mais adiante, caso o procedimento de falência se transforme em recuperação judicial, né? Muito mais adiante. Para que isso aconteça, pelo menos grande parte da dívida precisa já estar paga. Perfeito. Né? Ok? Perfeito. Ô doutor, então o patrimônio não é dele. Ele não pode dizer que não arrenda, ele não pode dizer que não vende, porque, aliás, ele pode até dizer, mas não vai... Não tem validade. Não tem respaldo, não tem respaldo, não tem validade nenhuma. Perfeito. Ô doutor, existe mais de um grupo interessado em arrendar a usina Guaxuma, não é isso? Exato. A gente tem informação de que a cooperativa Pindorama estaria interessada. A gente tem informação também de que está se formando uma associação de produtores, de fornecedores de cana da região para também assumir esse processo, não é isso? Exato. Então, são esses 2 principais grupos, tá? São esses 2 que estão aí, digamos assim, na concorrência, né? São os 2 que já foram, que já vieram à luz, digamos, né? Que já explicitaram o seu desejo de arrendar Guaxuma, né? Perfeito. E trabalham para estarem habilitados, né, doutor? Pelo que a gente tem também de informação, esses grupos, eles estão trabalhando, enquanto o senhor e toda a equipe que é responsável por essa mediação está trabalhando para viabilizar, eles também estão já trabalhando para estarem aptos, né? Não tenha dúvida, né? Porque, na verdade, vai haver uma disputa aí. É possível até que venha um terceiro grupo. Perfeito. Entende? Eu já tenho sinais disso. Tem um terceiro grupo aí se formando também. O doutor, para disputar. Perfeito. Doutor, com relação à participação e com relação a esses grupos de movimentos sem terra que atualmente ocupam uma parte lá do parque e das terras da usina Guaxuma. Eu andei conversando com alguns integrantes dessa associação que também vai dar um lance e eles informaram que esse pessoal está contemplado dentro da associação. Ou seja, é mais fácil colocar eles para dentro
do que tentar retirar eles dali, que ia dar muito mais trabalho. Enfim, pelo que o senhor sabe, os movimentos sem terra que estão ocupando atualmente a Guaxuma, eles também serão contemplados nessa reabertura da Guaxuma, não é isso? Olha, essa é uma questão muito delicada, né? Talvez é a questão socialmente mais delicada que nós temos, né? Uhum. De algum modo, o processo como um todo tem em Lajinha. Lajinha não vai mais ser reativada. Sim. Dentro da lógica do processo como um todo, Lajinha, ou grande parte de Lajinha, ou uma boa parte de Lajinha, vai servir como para um grande projeto de reforma agrária. Reforma agrária. Certo? Sim. Sob os auspícios dos movimentos sociais e do próprio estado de Alagoas, que está profundamente envolvido nisso, tá certo? Mas acontece que a Lajinha não dá conta, a Lajinha por si só não dá conta da enormidade de trabalhadores sem terra, né? Sim. Então há hoje uma parcela de trabalhadores sem terra em Guaxuma, parcela que pelo menos parcialmente, e os movimentos sociais têm consciência disso, pelo menos parcialmente, e vai ser muito parcialmente mesmo, essa parcela precisa ser inserida dentro desse arrendamento de Guaxuma, né? Então eu quero crer que esse deve ser um dos itens do edital. Inserir esse pessoal. Como essa inserção vai ser feita, como esse pessoal vai ser aproveitado, é um detalhamento de cada um dos interessados, percebe? Entendi. E Entendeu? de certa forma, a melhor proposta para esse pessoal também vai ser um item, né? Eu acho que deva ser um item importante, se não decisivo, no processo de escolha. Entende? A gente percebe que o interesse social é realmente um dos pontos mais importantes, né, doutor? De toda essa... Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, porque veja, quem lida com os movimentos sociais que lutam pela terra sabe da dificuldade. Primeiro, da justiça desse pleito. Segundo, da dificuldade de eventualmente retirar essas pessoas do campo onde elas estão, né? Porque há uma tática do movimento clara, né? Que eles saem, mas voltam, saem, mas voltam, saem, mas voltam. É uma tática de ocupação que eles fazem, né? E que muitas vezes irrita profundamente a outra parte, até o próprio Poder Judiciário. Mas isso é uma realidade, não pode esconder isso. Então, a melhor forma de resolver esse problema, eu acho que não é confrontando. Sem dúvida. Eu acho que é conversando, não é? Sem dúvida. Conversando e tentando encontrar alternativa. Doutor, então, a alternativa, a meu juízo, mais lúcida, é o aproveitamento. É a inserção desse pessoal. É a inserção. Perfeito. Não é? Como isso vai ser feito, é um detalhamento de cada um dos interessados. Em que proporção essa inserção vai ser feita, também é um detalhamento de cada um dos interessados. Perfeito. Mas seja quem for que esteja interessado, precisa entender que talvez, eu digo talvez porque o edital não foi concebido ainda, né? Talvez seja um elemento central dentro do edital, né? Perfeito. Doutor, só para atualizar aqui o nosso ouvinte, nós estamos conversando nesse momento com o doutor desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, doutor Tutimés Ayran, que está conversando com a gente sobre a readequação, a reativação, o arrendamento da usina Guaxuma e a possível reabertura da usina Guaxuma. Doutor, assim, na minha cabeça, eu creio que esse deve ser mais ou menos o interesse do doutor Kleber Borba, que é o juiz responsável pelo processo, e também do senhor.
essa massa falida total já está mais ou menos organizada. As usinas de Minas vão para pagar a dívida trabalhista, a Uruba e a Guaxuma voltam a funcionar, gerando emprego para esses municípios, por serem as maiores unidades industriais do grupo, e a usina Lajinha seria destinada a um grande projeto de reforma agrária do estado de Alagoas. É mais ou menos isso, né, doutor? O desenho é esse. As duas de Minas, ou pelo menos uma vendida para pagar a dívida trabalhista e dívida de fornecedor, certo? As dívidas fiscais que a usina tem, né, sobretudo com a União, tendem a ser compensadas porque há um crédito que o João Lira teria lá com a União, que aí fazia um encontro de contas. Fica um pelo outro, né? Exato. E as duas usinas aqui de Alagoas, porque nós precisamos cuidar de Alagoas, não é verdade? É verdade. O nosso compromisso é com Alagoas, não é? É gerar emprego, renda, riqueza em Alagoas, não é? Sem dúvida. Então as duas de Alagoas em condição de funcionamento, uma já está funcionando, a outra vai funcionar, se Deus quiser, daqui no máximo 3 anos. Perfeito. Né? O desenho é esse. Acho que é um desenho bastante razoável, é um desenho que honra aquilo que nós determinamos lá no tribunal, que é a falência com a continuação da atividade econômica, e é o desenho socialmente mais justo. Sem dúvida. Não é? Porque se preocupa com as pessoas, sobretudo com as pessoas pobres, os trabalhadores, né? E se preocupa com os destinos de Alagoas, né? Que é a nossa terra tão querida, né? E as duas usinas funcionando, gerando emprego para a população, né, doutor? E tirando os municípios do sufoco, né? Isso. Porque geram, reativam praticamente a economia dos municípios envolvidos, né? Isso. O senhor Teotônio Vilela que o diga, né? O senhor, exatamente o que eu ia falar. O senhor não tem ideia de como o Teotônio Vilela está sofrendo com essa crise da usina Guaxuma especificamente, que era uma das maiores empregadoras aqui do município. Você tem uma ideia? Ontem eu estava conversando com o secretário de Agricultura daqui do município de Teotônio, e ele me falava que inclusive a nossa feira foi muito prejudicada, diminuiu bastante por conta tanto dos recursos, né, daquele pessoal da usina que não existem mais, como também do pessoal que vinha vender seus produtos aqui, que não vem mais porque a clientela hoje é muito menor. Então a crise aqui em Teotônio Vilela ela é grande por conta dessa crise da Guaxuma, e a gente vê uma perspectiva muito boa de melhora por conta dessa reabertura. A reabertura, inclusive, ela tem efeitos benéficos muito mais amplos, né? Porque, por exemplo, ela vai diminuir o índice de criminalidade aí na região. Claro. Não é verdade? O pessoal empregado. Esse é um efeito colateral da maior importância. Sem dúvida. Da maior importância. Então, estamos todos envolvidos nisso, né? Querendo muito que isso aconteça, viu, Luciano e Claudemir? Querendo muito que isso aconteça, né? Inicialmente, doutor, a gente tem aquela noção dos empregos que são criados diretamente, né? Ou que são reabilitados diretamente, vamos dizer assim, já que existe essa preocupação em dar um olhar, vamos dizer aqui, especial para aqueles que construíram, vamos dizer assim, a toda a história da Guaxuma. Mas, como o senhor bem colocou, isso gera muito mais impactos positivos, porque tem os empregos indiretos, né? E as rendas que são criadas com isso, né? Não tem dúvida. Então, há um espectro de benefícios que eu diria que é um aspecto muito, muito importante, muito amplo, né? Vai fazer muito bem a muitas e muitas pessoas. São milhares de pessoas que vão ser beneficiadas com a reabertura, né? Então nós temos, exatamente porque nós temos consciência do impacto disso, do impacto positivo disso na realidade social, né? E nós estamos inteiramente engajados nisso, né? Todo mundo que tem um mínimo de bom senso, um mínimo de humanidade, né? Claro. Que enxerga a seu redor, né? Ô, doutor, só uma última questão que eu gostaria de perguntar ao senhor.
Esses 2 ou 3 grupos que vão entrar nessa concorrência, eles entram todos em pé de igualdade, não é isso? Exatamente. Não vai haver nenhum tipo de favorecimento para nenhum desses grupos. De jeito nenhum. A concorrência é pública, é como se fosse uma licitação. Uhum. É como se fosse uma licitação. Vai ganhar quem efetivamente apresentar a melhor proposta. Vai ganhar aquele grupo mais forte, digamos assim, que tiver realmente empenhado, né? A melhor proposta vai ser a melhor proposta analisada sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista social, né? Perfeito. Que isso é muito importante também. Exatamente. Doutor Tutimés Ayran, desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, a gente gostaria, não tem tamanho para agradecer a participação do senhor aqui nessa manhã, viu? Tanto por estar presente, por participar aqui do nosso programa, e a gente particularmente fica muito satisfeito com isso, mas principalmente por tranquilizar a população aqui da região do município de Teotônio Vilela. Nós somos uma rádio que chega a 7 municípios aqui da região, todos eles atingidos pela usina Guaxuma, e a gente fica muito feliz, principalmente pelo senhor transmitir essas informações e tranquilizar a população nesse sentido. Existe um esforço do judiciário, juntamente com a gestão da massa falida, né? E juntamente com esses empresários, esse esforço conjunto que certamente vai fazer a usina Guaxuma voltar a funcionar, né, doutor? Eu queria agradecer, doutor, ao senhor, e também colocar, comentar sobre a sensibilidade que o senhor demonstra ter com esse assunto, né? E a importância que o senhor dá, né, e a preocupação que o senhor demonstra ter com a manutenção do emprego, né, das rendas da família, que ficou bem claro aqui nas suas colocações. Eu queria dizer, para terminar, 2 coisas, né? A primeira é parabenizar vocês, né? Porque acho que o tema que vocês transformaram em debate hoje é um tema da maior importância, né? Uhum. Aí para a sociedade local e para a sociedade das cidades circunvizinhas. Em segundo lugar, parabenizar pelo nível da entrevista, pela inteligência das perguntas, Obrigado. Pela lucidez da condução do programa. Eu dificilmente, e aqui é missa de corpo presente mesmo, dificilmente eu participei de um programa assim tão lúcido, não é? E em segundo lugar, reafirmar para as pessoas que estão ansiando pela reabertura de Guaxuma, que nós estamos inteiramente comprometidos com isso, né? E fazendo o melhor dos nossos esforços nesse sentido, né? Oxalá, nesses 2, 3 anos, né, a gente tenha Guaxuma reativada aí, né? Gerando vida para as pessoas, né? Vida, quando eu falo vida, porque eu associo vida à dignidade, né? Perfeito. E a dignidade, não há dignidade sem o trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? E a gente fica muito feliz que o senhor seja um dos responsáveis por esse processo. Ficamos, inclusive, mais tranquilos, viu? Obrigado. Tá, qualquer coisa podem voltar a ligar, tá bom? Obrigado, doutor. Bom fim de semana pro senhor, tá? Tá bom. Ficamos à disposição. Um abraço. Conversamos com o doutor Tutimés Ayran, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, grande responsável pela intermediação de um acordo, para reabrir a usina Guaxuma. Como ele falou aí, o desenho é esse, do grupo João Lira todo. A usina Guaxuma e a usina Uruba têm que reabrir para gerar emprego para o povo desses 2 municípios. As usinas de Minas Gerais serão vendidas para pagar dívida trabalhista em primeiro lugar e as dívidas com relação aos outros credores, se sobrar dinheiro. E a usina Lajinha, a unidade Lajinha lá em União dos Palmares, servindo aí para um grande projeto de reforma agrária. E claro, os trabalhadores sem terra que já estão nessas usinas, no caso da Guaxuma, sendo aproveitados aí também no arrendamento. Você quer dizer alguma coisa, Claudemir? Observar mais uma vez, Luciano, o envolvimento do Tutimés com o tema, com a questão, né? Cidadão sensacional, né? Sensacional. Parabéns ao doutor. Merece aí todos os elogios realmente pela condução desse processo, um processo que visa não só devolver os empregos, mas que também visa melhorar socialmente as condições das pessoas, né? Você vê que ele tem a intenção
de entregar a usina Lajinha para um projeto de reforma agrária. Eu achei essa informação muito importante, muito interessante. Aquela região de União dos Palmares ali, onde as terras são ótimas, né? Ali é zona da mata, muito bom para fazer plantio ali de alimentos. Enfim, 11 horas e 18 minutos, Claudemir. Vamos para um pequeno intervalo